Olá, meus amigos, como estão vocês? E aí, como é que foi o Natal? Como é que foram as festas, os parentes, os amigos, hein? Como é que foi aquela programação maravilhosa onde Jesus é o centro, onde a pessoa de Jesus é o convidado especial, não é? Olha só, essa é uma festa muito bonita que muitas pessoas gostam de participar, de dar presentes, receber presentes, mas o mais importante é a gente ver os nossos parentes, né? E principalmente Jesus, que é o centro da festa, e a gente poder fazer alguma coisa que possa lembrar de Jesus. Então, queridos, eu espero que o seu Natal tenha sido muito bom. Está chegando aí o Ano Novo também, né? Também é motivo de a gente estar com os parentes, com os amigos e poder partilhar com eles a alegria que vai no nosso coração de um novo ano e também com esperança nova, né? Todo dia é motivo de termos esperança nova, especialmente quando é o Ano Novo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, ó, já que você vai começar um ano novo, não era bom começar o ano novo assim, se relacionando melhor com o esposo, com a esposa, com os filhos, hein? Não era bom a gente começar o ano com uma nova visão de relacionamento? Ó, aqui é o programa Nanuque em Família, querendo ajudar você a ter uma família mais saudável no relacionamento, saudável também na saúde física, mental e até espiritual, como você já sabe, não é? Então, olha só, se você escrever, você vai receber e é gratuito. E nós teremos o prazer de mandar esse material para você. Quem ainda pediu e não recebeu, passa um zap para a gente poder mandar de novo, tá bom? Pode ter acontecido alguma coisa que o correio não pôde entregar. Mas muito bem. Hoje nós temos uma perguntinha, e essa perguntinha se refere ao Natal. O Natal, olha a pergunta, o Natal é uma festa pagã? Os cristãos podem comemorar o Natal? Como é que é isso aí? O que você acha disso aí? Hein? Vamos dar uma lidinha no que a Bíblia revela para nós? Vamos começar então em Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha só o que diz a Bíblia em Gênesis 3,15. Aqui está falando sobre a história do pecado. E quando Adão e Eva pecaram, Deus então fez uma promessa. E o que ele queria dizer nesta promessa? Vamos ver? Aqui, ó, diz assim: porém inimizade entre ti. Ele está se referindo à serpente, está falando com a serpente. Entre ti e serpente e a mulher. E o que mais que ele diz? Entre a tua descendência, a serpente, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher, ok? E aí então ele conclui dizendo: este te ferirá a cabeça, ok? O descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa da vinda do Messias, a promessa do Salvador, ok? Agora note bem, esse Salvador é um Salvador divino, e ele deveria vir como descendente da mulher. Então ele já estava avisando que um ser humano iria conceber o enviado, o Messias, ok? Então, um ser divino que viria nascer de uma mulher. Então, continuando a profecia, e você observa lá agora em Isaías, né? Isaías capítulo 7, nós encontramos ali uma outra afirmação a respeito de Jesus, o Messias. Achou aí Isaías 7? Muito bem. Agora vamos procurar o versinho 14, que diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então ele está confirmando que um ser divino se tornaria humano para estar conosco, ok? E nasceria de uma mulher virgem. O que você acha disso? Não é fantástico? Não é? Não é maravilhoso ver um ser humano nascendo de uma mulher que não teve relação íntima com ninguém? Muito bem. E a profecia continua no capítulo 9 de Isaías, verso 6, dizendo alguma coisa a mais sobre esse menino que iria nascer. Olha só como é que é interessante. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas características aqui são características divinas, porque esse menino que nasceria de uma virgem também seria divino, divino e humano. E aqui estão as características divinas dele, o Pai da Eternidade. Não é maravilhoso isso? Mas ainda Miqueias, lá na frente, agora tem mais um detalhezinho a respeito desse ser maravilhoso que deveria nascer. Então vamos para Miqueias, capítulo 5, verso 2, ok? Vamos ver quem que acha primeiro, se é você ou se sou eu. Vamos ver aqui, Miqueias, está aqui, capítulo 5, verso 2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ok? Uma pessoa que ia nascer, mas que já existia desde os tempos da eternidade. Então esse aí de novo é o Messias. Eu pergunto para você, ele está falando de um ser divino humano que deveria vir. Realmente ele veio? Claro que ele veio, né? Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, não é? A Virgem Maria estava desposada com José, não é isso? Agora tem uma coisa aqui interessante, olha só, Mateus capítulo, vamos ver aqui, capítulo 2, ok? Achou aí, Mateus capítulo 2? Olha que informação interessante nós temos aqui. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Será que as pessoas dizem que o Natal é pagão porque esses magos vieram do Oriente e aí acham que eles eram pagãos? Pode ser que a festa realmente do Natal seja uma festa de origem pagã. Pode ser, não é? Mas você sabe por que eu li todos esses versos com você? Para dizer para você o seguinte: esse Deus aqui é verdadeiro. Os pagãos adoram deuses falsos. Uma festa pagã é fundamentada ao redor de um Deus falso. Mas, note bem, esse Deus aqui, que é exaltado, que é elogiado, que é festejado, é verdadeiro, é o Filho de Deus. Não é interessante considerar isso? Pode ser até que tenha tido uma origenzinha pagã, não é verdade? E eu li um material que diz o seguinte, que a festa de Natal, do nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, é o mesmo dia de festejamento ao Sol, ao venerável Sol, ok? O adorável Sol, ao divino Sol. Então eles colocaram a festa do nascimento de Jesus por ocasião do mesmo dia, do Sol, querendo juntar as duas filosofias, não é? E aí então, de lá para cá, os cristãos estão comemorando num dia que era destinado pelos pagãos a adorar o Sol numa religião, numa filosofia chamada mitraísmo, ok? Você encontra isso nas enciclopédias, no Google e em outras fontes também. Então, nós temos aqui um Deus verdadeiro, um Deus real, que morreu por você, que nasceu por mim, não é? Que não é pagão. Então, se teve uma origem e colocaram junto com um Deus poderoso, maravilhoso do mitraísmo, para fazer uma associação, né,
foi uma ideia infeliz, eu creio. Mas é importante a gente notar o seguinte: o nosso Deus é verdadeiro, isso aí é o que importa, ok? O seu Deus é verdadeiro, isso aí é que importa. Se começou de uma forma estranha. Uma outra coisa interessante que a gente precisa considerar é o seguinte: a Bíblia diz aqui que os pastores estavam lá no campo, de noite, tomando conta das ovelhas. E a época de dezembro, lá em Israel, não é época de botar a ovelha no campo não, viu? Não é época não. É época de estar em outro lugar, mais quentinho, ok? Recolhido. E ali eles foram encontrados no campo, os anjos vieram, falaram com os pastores. Possivelmente a época que Jesus nasceu poderia ser o verão, poderia ser a primavera, mas no inverno não seria uma data muito adequada, não. Mas o motivo porque a data de 25 de dezembro realmente não traduz corretamente o dia que Jesus nasceu, nem o mês que Jesus nasceu, ok? Mas isso não é importante. O importante é você amar Jesus, adorar Jesus. Mas eu quero fazer umas perguntas para você, para a gente poder terminar esse questionamento aqui. Como é que temos comemorado o nascimento de Jesus? Com muita bebida, muita comilança, muita gritaria, muita confusão, aquelas músicas altas, terríveis. É essa a festa que a gente faz para o nascimento de Jesus? Comendo qualquer coisa, comendo qualquer carne. Será que é assim que estamos comemorando o nascimento de Jesus? Queridos, olha só, o nascimento de Jesus lembra salvação. Você precisa de salvação. Eu também preciso de salvação. Então pense bem, se é de origem pagã ou se não é, talvez não seja tão importante. Talvez o mais importante é se estamos adorando o Deus verdadeiro da maneira certa. Porque se estivermos adorando o Deus verdadeiro da maneira certa, estaremos sendo preparados para a vida eterna. E Ele morreu para te dar a vida eterna. Ok? Pensou nisso? Então veja bem, como foi que você comemorou o seu Natal? Se teve alguma coisinha errada, peça perdão. Conserte, melhore e mantenha Cristo na sua vida. Ok? Nós vamos agora encerrar essa perguntinha e vamos então para o nosso intervalo. Depois do intervalo a gente vai vir com uma outra perguntinha que a gente vai ter que responder aqui. Tudo bem? Então até já, depois do intervalo a gente se encontra novamente e vá pensando aí como melhorar a sua vida em relação a Jesus. Até já! A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. A educação adventista sabe da importância de ensinar a multiplicar, somar, mas em todo o tempo revela o verdadeiro sentido de dividir. Nossos alunos aprendem que toda ação gera uma reação e são incentivados a realizar boas ações. Eles são ensinados a formar sua própria opinião, mas sempre respeitando o outro lado. Educação adventista. O tempo passa, os valores permanecem. Matrículas abertas. E então, meus amigos, voltamos, já estamos juntos de novo? Então, vamos lá. A outra perguntinha que nós temos aqui é a seguinte. Nós podemos usar joias, pinturas? A preocupação aqui da pergunta é, pode usar joias, pode usar pintura, pode usar qualquer roupa? Você já percebeu que a pergunta aqui está falando de estilo de vida, né? O que é que a Bíblia fala sobre estas coisas? Será que é pecado? Será que é proibido? Será que não é? Então, vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz e você vai tirar suas conclusões, porque, afinal de contas, né,
A Bíblia é que vai nortear, que vai direcionar os nossos hábitos, os nossos costumes, ok? Então, nós vamos começar aqui analisando um texto que fala sobre pintura. Se é problema, se não é problema, se pode pintar, se não pode pintar, se faz bem, se faz mal. A Bíblia vai dizer e depois você que vai decidir na sua vida, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então o que diz a Bíblia em 2 Reis. Pega aí a Bíblia em 2 Reis. Pegou? 2 Reis 9. Opa. (30). Havia em Israel uma mulher, esposa de Acabe, chamada Jezabel. E depois da morte de Acabe, Jezabel governava sozinha e ela era também sacerdotisa do deus Baal. E ela tinha costumes pagãos e ela adorava deuses falsos e, infelizmente, ela não tinha uma postura moral que servisse de exemplo para a nação. A nação realmente entrou numa profunda prostituição moral na época do comando de Acabe e Jezabel. E aí, Deus mandou Jeú até Jezabel para acabar com o reinado dela. E quando Jeú entrou no palácio, que estava lá embaixo ainda, né, passou pelos muros, diz o texto aqui de 2 Reis 9:30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zine, que matou a seu senhor? Ela sabia que Jeú estava vindo ali para matá-la. Mas se ela sabia disso, e até citou um fato passado, por que ela pintou os olhos e arrumou o cabelo? Será que é assim que nós devemos encarar a morte? Pintando os olhos e arrumando o cabelo? Que costume era esse? O que ela queria pintando os olhos e arrumando o cabelo para encontrar Jeú? Esse era um costume pagão. Com qual propósito? O que ela tinha na mente? Aqui o texto não diz. Vamos analisar um outro texto? Vamos lá. Vamos agora para Jeremias. Vamos chegar lá em Jeremias. Pegou a Bíblia aí? Achou Jeremias? Jeremias 4, verso 30. Achou? Muito bem. Aqui tem uma outra passagem que fala sobre pintura. Tá bom? E nós vamos dar uma olhadinha. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com efeitos de ouro, e alargas os olhos com pinturas? Se debalde te fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Você percebeu aqui que ela aqui está usando a imagem de uma mulher que pinta os olhos e que vai encontrar com os amantes? Por que as mulheres que iam encontrar com os amantes tinham que pintar os olhos? Era um costume pagão também, pintar os olhos. Será que a pintura dos olhos servia para atrair sexualmente os seus amantes? Será que ela queria causar um efeito atrativo com essa pintura nos olhos? Será que Jezabel estava querendo passar uma conversa lá em Jeú, pintando os olhos e arrumando o cabelo, para ver se livrava da morte? A Bíblia não diz lá, né? Mas aqui está mais ou menos claro que essas mulheres que se encontravam com seus amantes, elas se arrumavam dessa forma. Vamos ver mais uma outra passagem? Vamos para Ezequiel. Olha, a passagem de Ezequiel vai ser Ezequiel 23. Vamos lá para Ezequiel 23. Ok. Em Ezequiel 23, 40, ele fala assim, se referindo também a Jerusalém como uma mulher prostituta. Olha o que diz aqui.
E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro. E eis que vieram. Por amor deles, olha, sentimento aí, ó. Por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste num suntuoso leito, numa formosa cama, diante do qual se acha mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Percebeu que essas mulheres aqui estavam lá se preparando para receber os seus amantes também? Percebeu que a pintura aqui está associada a uma postura promíscua? Não é? Dá para perceber, não é? Então, são esses 3 versos na Bíblia que falam de pintura. Não diz que é bom, não diz que é mal. Não diz que é permitido, não diz que é proibido. Mas o contexto mostra que a pintura nos olhos é um instrumento usado pela prostituição para atrair o sexo oposto. Aí você pensa, o que vai fazer com a pintura? Você pode dizer assim, eu não sou prostituta, pastor. Claro que não é. Mas quando pinta, será que não está atraindo sexualmente? Pense nisso. Bom, o outro texto é o que fala aqui sobre brincos, pulseiras, joias, enfeites. E aqui em Isaías, nós temos então um texto interessante que Jesus fala com Israel, que Deus fala com Israel. Vamos ver? Isaías 3. Começando no versinho 18, diz assim, Isaías 3, verso 18. Olha o que diz. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, pendente é aquilo que fica pendurado, né? E os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz. Por que Deus haveria de tirar essas coisas? Ele não gosta? Ele estava aborrecido? Interessante que Israel não usava essas coisas, mas quando eles se desviavam de Deus, eles passavam a usar. Porque eles se misturavam com os povos, e os povos usavam, então eles usavam. Quando eles reconsagravam, eles tiravam tudo aquilo. Interessante, né? Acontece isso algumas vezes no texto sagrado. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver lá o que diz 1 Timóteo. Achou aí 1 Timóteo? Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Achou? Posso ler? Então vamos lá. Diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente, ó, que está falando de vestuário agora, né? Mas a gente está vendo as questões das joias ainda, tá bom? Então, em traje decente, se ataviem, enfeitem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestiário dispendioso. Percebeu? Que o estilo da mulher cristã não é bem o que talvez a gente veja na maioria das pessoas. Este aqui é o estilo aconselhado. O friso do cabelo aqui eram fios de ouro que elas entrelaçavam. Sabe que o cabelo delas geralmente são lisos, né? Daquela região lá, aquela cultura, aquela raça lá. Então elas entremeavam ali fios de ouro e faziam assim penteados lindíssimos. Isso não resta dúvida que era. E você sabe que as joias enfeitam o corpo, as joias deixam a pessoa assim bem vistosa, né? E tem muitas joias lindas, maravilhosas. Vale a pena você ir, por exemplo, numa loja e ver lá aqueles brilhantes, esmeraldas, rubis. É uma coisa de encher os olhos, é muito bonito. Deus é maravilhoso realmente. Mas aqui, ó, a gente vê aqui nesses dois textos que parece que não é o plano de Deus. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, ok? Ele tem os seus motivos? Tem. Ele prefere que as pessoas sejam humildes, simples, sem chamar a atenção para o corpo.
mas ele quer que chame a atenção de outra maneira. Veja o verso 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Boas obras chama muito mais atenção para Deus do que os enfeites que colocamos em cima do nosso corpo. Ok? Se você desejar se basear pelo que está na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, você não perde nada. Mas, pelo contrário, vai deixar de aparecer uma beleza externa para aparecer uma beleza interior, que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 3, que é muito valiosa diante de Deus a beleza interior. Muito bem, e para terminar, o terceiro ponto, que é o vestuário. O que a Bíblia fala em vestuário? Lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Achou aí? Deuteronômio 22, verso 5. Vamos ver quem é que vai achar primeiro, né? Eu acho que você vai achar primeiro. Muito bem. Já achou? Posso ler o verso 5? Olha o que ele fala aqui com vestuário. Diz assim: a mulher não usará roupa de homem. Ok? Nenhum homem veste peculiar, própria, característica à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Ele não gosta. Ele não gosta dessa mistura, não é? Homem vestindo roupa de mulher, mulher vestindo roupa de homem, descaracteriza, Deus não gosta disso, isso aí é uma abominação para Deus. Tem roupas, meus amigos, que não tem cara de homem, nem tem cara de mulher. Quanto a isso, você fica à vontade. Mas quando você vê que é uma roupa de homem, meninas, não usem. E meninos, se você vê com a característica de mulher, meninos, não usem, ok? Então, prefira usar, meninos, roupas másculas, características de homem mesmo, e as meninas, roupas femininas, delicadas, não é? Que é a cara delas, ok? E assim, nós estaremos dentro de um plano que vai honrar e glorificar a Deus. Note bem, a mistura nunca foi plano de Deus, ok? Então, é homem em tudo, mulher é mulher em tudo, nada de mistura. O inimigo das almas, ele gosta de misturar as coisas. E é ele que gosta de unir. Aí inventou a roupa unissex, e aí vai querendo confundir. Escolha o melhor, escolha a palavra de Deus. Se você puder escolher a palavra de Deus, você vai mais longe, e nós vamos poder ser mais felizes na presença do Senhor. Olha, quero dizer para você que você não pode esquecer de pedir a sua revista se você não pediu ainda. Vamos fazer uma oração então? E vamos pedir que Deus abençoe a festinha que está lá na frente, que é da passagem do ano, para que dê tudo certo. E vamos agradecer a palavra do Senhor hoje. Feche os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado por poder analisar a Tua palavra e poder entender melhor a Tua vontade para a nossa vida e para a nossa felicidade. Abençoe, Senhor, a nossa vida e abençoe, Senhor, a cada telespectador deste programa. Que Tu possas nos dar um ano novo, cheio de paz na Tua presença. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. E aí, quando é que nós vamos nos encontrar agora? Ano que vem, ok? Até lá, que Deus te abençoe. A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. A educação adventista sabe da importância de ensinar a multiplicar, somar, mas em todo o tempo revela o verdadeiro sentido de dividir. Nossos alunos aprendem que toda ação gera uma reação e são incentivados a realizar boas ações. Eles são ensinados a formar sua própria opinião, mas sempre respeitando o outro lado. Educação adventista. O tempo passa, os valores permanecem. Matrículas abertas.